Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Convido a todos a iniciarmos a nossa reflexão desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por este dia, por tudo que temos e por tudo que somos, agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos tão pouco seguidos por nós e por podermos trabalhar junto a Ele, na sua seara. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o livro Pão Nosso. Esse livro foi escrito por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos falar sobre o problema de agradar. E tem aqui uma pequena mensagem de Paulo. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. Então, esse trecho fala que nós, trabalhadores de Jesus, discípulos do Evangelho, nós temos que ter a preocupação com os nossos deveres e temos que ter a nossa consciência tranquila diante da aprovação do mundo, né? Porque nós temos que nos preocupar com a aprovação de Deus, com a aprovação de Jesus e não com as opiniões alheias. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos, nos conflitos que lhe assinalam a marcha. O aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Ela quem? A multidão. Então, muitas vezes, nós não vamos ter o apoio e a aprovação da multidão. Por quê? Porque só vamos conseguir realmente agradar a multidão se a gente satisfazer as exigências e os caprichos nos conflitos que lhe assinalam a marcha. Então, é isso. O trabalhador de Jesus, ele tem que ter sabedoria, discernimento, responsabilidade e também muito conhecimento do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos da doutrina espírita, através do nosso querido Allan Kardec, que nos trouxe tanto conhecimento e que a gente precisa, ou seja, ele nos trouxe tanto conteúdo que a gente precisa aprender, né? E saber o que nós devemos fazer. E a gente, como trabalhador de Jesus, nós devemos fazer e não nos importar com a maioria das pessoas que vêm, muitas vezes, nos criticar. Dar apontamentos, sugestões e coisas que não fazem, não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus.
Então nós temos que ter, o trabalhador de Jesus, ele tem que ter a consciência tranquila de que está fazendo a responsabilidade dele, que foi assumida, né, perante a Jesus, a Deus, e agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então isso basta. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da boa nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito, quando se encontre na prosperidade material em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia. Muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. Então, o que fala aqui, né? Muitas vezes a pessoa inexperiente, invigilante, ou seja, desconectada com a Deus, a Jesus, ao plano espiritual maior, revela, né, inquietude, revela preocupação em relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Então, é o que fala aqui, nós não temos que nos preocupar com determinados apontamentos, críticas das pessoas que muitas vezes não fazem nada, ficam de braços cruzados, não agem como deveria agir, mas fica de prontidão para observar e apontar aquilo que eles acham que não está certo, que não está correto. Mas o trabalhador sincero, discípulo de Jesus, ele tem que ter uma ligação, uma vigilância maior no seu desempenho como trabalhador de Jesus, para que ele possa estar seguro daquilo que ele está fazendo e executando. Então, é esta maneira que devemos agir como trabalhadores de Jesus. E também como cristãos. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. Então, sim, é indispensável servirmos a Jesus servindo o nosso próximo. O Cristo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita, a ascensão evolutiva. Então, Jesus, ele compreende, Deus, ele compreende o nosso esforço. E nós sempre galgaremos a escada evolutiva através do nosso esforço, da nossa boa vontade, do nosso sincero compromisso assumido, trabalhando junto a Jesus com os nossos irmãos a caminho. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Aqui ele faz uma comparação que os pareceres populares, né, equivalem a uma assembleia de crianças que não estão, de crianças, de adolescentes, ou seja, que não estão dispostos a aprender, que não estão dispostos a ouvir os seus mestres, ensinando para eles o que eles necessitam aprender. Então, ele faz essa comparação aqui. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação
com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Então fica aí essa mensagem fortalecedora para todos nós trabalhadores de Jesus. Vou repeti-la: que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Então fica aí para a gente refletir, para nós nos fortalecermos na prece, no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que possamos dar continuidade no nosso trabalho como servidores junto a Jesus. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muita luz neste dia. Gratidão a todos.